Sem muitas delongas, 10 clássicos da filosofia que você precisa ler ou conhecer. Enfim, eu sou o Vinícius Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Faz o tamborim, e o violão. Muita gente gosta de filosofia, como a gente sempre cansa aqui de falar no canal, tanto que tem um monte de gente aqui inscrita que gosta de filosofia, obviamente. Mas a verdade é que o mar de livros e de leituras que a gente pode fazer em filosofia é enorme. Pensando nisso, eu fiz uma lista aqui de 10 clássicos que todo mundo que gosta de filosofar tem que conhecer. Ou seja, 10 clássicos imperdíveis, que você não pode, pelo menos, deixar de saber o básico sobre eles. E é isso. Então, eu acho que todo mundo que preze pela filosofia tem que, pelo menos, passar o olho, nem que seja no verbete da Wikipédia, na famosa Wikipédia. Passa o olho, pelo menos, porque é algo imprescindível, é algo que você vai te ajudar muito a entender outras coisas. É claro que para fazer uma lista dessa, a gente teve que deixar algumas coisas de fora. Então eu sei que isso aqui vai ser polêmico muitas vezes, porque alguns podem te falar, pô, você não colocou esse, mas não colocou esse. Enfim, foi uma lista pessoal, baseada na minha experiência como professor de filosofia, como mestre e doutor em filosofia e como quem tem mais de uma década aí dando aula de filosofia. É isso então, eu espero que vocês gostem dessa lista. Mas antes de a gente ir para a lista, eu já te faço um convite. Caso você tenha aqui alguma dúvida sobre a lista ou sobre outro assunto, ou queira conversar comigo, você pode fazer aqui nos comentários ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta. É isso? Chega de papo, bora para a lista. Bom, vamos começar aqui então elaborando essa lista por ordem cronológica, né? Por uma ordem histórica, do mais antigo para o mais novo. E é impossível, é simplesmente impossível você começar na filosofia sem ler Platão. Sim, é impossível. Na verdade, eu diria, né, e é uma frase bem comum na filosofia, se não me engano foi Whitehead que disse, que toda a história da filosofia é uma nota de rodapé de Platão. Bom, isso é meio polêmico, mas eu tendo a concordar um pouco, sim, porque toda obra que você lê, de uma forma ou outra, remete a Platão. Então, ler o básico, entender o básico de Platão, nem que seja, por exemplo, ler a República ou um ou outro livro, né, conhecer o dualismo platônico, a sua estrutura. Não precisa ler todas as obras de Platão, porque, enfim, são muitas, né? Mas alguns diálogos platônicos são essenciais. Entender o dualismo platônico, a sua metafísica é fundamental, até para você entender, às vezes, outras obras. E ao longo do vídeo eu vou deixar vários livros aqui indicados na descrição. Caso você queira adquirir, eu vou deixar os principais que eu julgo desses autores, para caso você queira comprar, caso você queira iniciar nessas leituras. Mas voltando, então, Platão é aqui a minha primeira dica. Para você entender tudo que vem, você precisa passar por Platão. Nem que seja pela República, nem que seja pelo dualismo platônico, nem que seja entender de verdade a metafísica ou o mito da caverna. É preciso ler Platão. Então, o primeiro da lista, em 10º lugar aqui, enfim, não é uma ordem de relevância, mas o primeiro da nossa lista é Platão. Sem ele, esquece de fazer filosofia. O segundo da nossa lista está ali colado com Platão, é aquele que é considerado pela maioria dos filósofos como o filósofo mais influente da história. Eu estou falando dele, Aristóteles. Você achar que faz filosofia sem conhecer, por exemplo, a teoria ética de Aristóteles, sinto lhe dizer, você não está entendendo. Então a ética de Aristóteles é algo que influenciou e até hoje influencia as mais diversas teorias e debates. Mas não é só a ética. A sua teoria, por exemplo, da linguagem, a sua estrutura lógica durou 2000 anos, né? Só vai ser depois, lá no final desse vídeo, a gente vai falar de onde que ela vai sofrer um rompimento. Mas Aristóteles é algo básico também, elementar. Então, mesmo que você torça o nariz para essas leituras de filósofos antigos, ler ali pelo menos o básico de Aristóteles, pelo menos a sua ontologia ou a sua estrutura de ética, a sua ética ligada à política, ali, a teoria das virtudes aristotélicas é essencial. Seja para o debate ético, seja para o debate metafísico, filosófico. Então, Aristóteles é outro que você tem que, pelo menos, ir lá na Wikipédia e dar uma lidinha. Pelo menos, mínimo do mínimo do mínimo. Ou então você vai achar que faz filosofia, mas não está fazendo não. Aqui agora as coisas começam a complicar. Porque para encurtar essa lista e deixar 10 clássicos, eu simplesmente tirei a Idade Média da história. Ah, Felício, mas isso é preconceito, blá 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 blá. Tá, gente, calma. Peço desculpas aos medievalistas, mas são só 10. E eu acho que muitas coisas que estão ali na Idade Média, não todas, eu sei, você tem a querela dos universais, você tem um debate ou outro ali de Santo Anselmo, por exemplo, de que eu gosto bastante, mas em sua estrutura muito que a gente tem na Idade Média vem por meio de Platão, dos neoplatônicos, e de Aristóteles.
seja, por exemplo, um neoplatonismo envolvido em Agostinho, por exemplo, ou um aristotelismo envolvido em Tomás de Aquino. Mas enfim, não vamos entrar nessa questão. O terceiro lugar da nossa lista, pulando a Idade Média, é diretamente o pai da modernidade, considerado por quase todos como o pai da modernidade, que é Descartes. Sim, é impossível também você entender essa mudança de perspectiva filosófica sem entender um racionalismo cartesiano, a filosofia de René Descartes. Sim, aquele cara que falou, penso, logo existo. Então, se você quer entender, eu acho que seria até bom você começar a entender o que realmente significa essa fase do penso, logo existo, qual é seu lugar na filosofia, qual é a ideia por trás, que é o que realmente importa atrás desse pensamento. Então, entender o racionalismo é algo essencial para entender a modernidade, e entender Descartes é algo essencial para entender o racionalismo. Então, é impossível também não ler Descartes, né? Passar pela filosofia sem ler Descartes. E eu já pulo para o outro logo aqui, o irmão do Descartes, pelo menos de debate, né? Assim como é impossível você estudar filosofia sem entender Descartes, sem ler Descartes, sem entender o racionalismo, também é algo muito difícil e muito feito no Brasil, tá? Já adianto que muitas pessoas no Brasil não leem isso e isso é um crime filosófico, né? Só que no Brasil que eu vejo esse preconceito quanto ao empirismo. Então, quando eu falo de empirismo é Hume, David Hume, aquele que acordou Kant do sono dogmático. Sim, então outro clássico aqui em quarto lugar da nossa lista é David Hume. Então, você entender Descartes e Hume é essencial para você entender essa mudança que tem da antiguidade, do medievalismo para a modernidade. O racionalismo versus o empirismo, Descartes versus Hume, esse debate é essencial. Se você não tem ele na cabeça, você nunca ouviu falar, você não vai entender boa parte das teorias do conhecimento que a gente tem hoje. E é óbvio que desse debate entre Descartes e Hume surge nossa quinta indicação, que é aquele que é temido por muitos, que é o Immanuel Kant. Sim, senhoras e senhores, nosso quinto lugar é dele, Immanuel Kant. Depois de você entender Platão e entender seu opositor Aristóteles, que vão influenciar toda a Idade Média, até chegar ao Descartes com seu racionalismo, que rompe com a Idade Média, e seu opositor Hume, nós teremos uma junção do empirismo com o racionalismo na filosofia transcendental de Kant. Se eu tiver que sugerir, Vinícius, eu não tenho tempo, o que de Kant que eu preciso ler? Pelo menos 2 obras, você não precisa ler ela toda, ler, sei lá, um resumo na internet, alguma coisa, mas a crítica da razão pura do Kant, para entender como é possível o conhecimento, e a crítica da razão prática de Kant, como devemos agir no mundo, a sua teoria ética, que rompe com a ética de Aristóteles. Então é uma grande ética do Kant, que ela rompe com a ética estoica, rompe com a ética aristotélica, é uma ética iluminista, uma ética até hoje extremamente influente. Então, depois de passar pela modernidade, é importante chegar ao iluminismo com Kant. Esse é o caminho que você tem que fazer, não tem como desviar. Se você quer fazer filosofia, você tem que seguir por esses 5 autores até então. Mas restam ainda 5 autores para a gente entender essa mudança agora para a contemporaneidade. Esses 5 filósofos que eu acabei de mencionar, eles levam a filosofia até o iluminismo. E do iluminismo até agora? O que eu preciso ler, de fato, para entender essa passagem do iluminismo até hoje, os dias de hoje? Quem é realmente essencial? Não pode faltar. Bora para eles agora. Bom, como eu disse, Kant ele marca uma mudança na história da filosofia, porque ele pega o empirismo e o racionalismo, que era o grande debate da modernidade, e faz uma proposta como se fosse uma proposta conjunta, uma síntese das duas na sua filosofia transcendental. Mas, como nada na filosofia é inquestionável, logo depois do Kant ele vai sofrer várias críticas. Embora até hoje alguns pontos sejam extremamente problemáticos, a gente precisa aqui selecionar 3 autores, pelo menos, que criticam Kant e que são essenciais para entender esse movimento contemporâneo da filosofia. O primeiro deles é um que é extremamente difícil, mas é extremamente influente, que é Hegel. Hegel é interessante e é essencial que você saiba alguma coisa de Hegel, pois ele vai influenciar muito, por exemplo, o idealismo alemão, de certa forma, e também o marxismo depois. Até hoje, as correntes marxistas são influenciadas pela filosofia de Hegel, que faz uma crítica direta à filosofia de Kant. Então, Hegel é a primeira crítica, é algo também que você precisa ler. A obra dele, a Fenomenologia do Espírito, é extremamente difícil, mas é um clássico. É um clássico e não tem como tirar ele dessa lista. Um outro cara, bastante polêmico, que também é um grande crítico do Kant, é o bigodudo, ninguém mais, ninguém menos do que Friedrich Nietzsche. É o Nietzsche. O Nietzsche também
é essencial para entender a crítica ao movimento moderno, ao romantismo, ele vai por ele, e muito da filosofia contemporânea bebe do Nietzsche. Alguns dizem que o movimento pós-moderno bebe do Nietzsche, eu tenho ali minhas dúvidas, mas Nietzsche, eu indicaria aqui a Genealogia da Moral. Se você não tiver lido nenhum livro, vou até deixar aqui, vai pelo Genealogia da Moral, que eu acho que é um livro mais fácil, mas é algo que você precisa ler. Desde a sua crítica à religião, mas sobretudo a sua crítica à ciência e ao projeto moderno, é essencial. A virada linguística é outro tema essencial em Nietzsche. Então é algo que critica o Kant e é um clássico. É um clássico, precisa conhecer sim. E ao lado de Nietzsche, temos uma outra proposta muito interessante, que também faz eu não diria que é uma crítica direta, mas é uma proposta de continuidade, mas tapando alguns problemas, que é alguns não conhecem, mas é o pai da fenomenologia, em certo sentido, junto com o Brentano, mas é o Edmund Husserl, né? O Edmund Husserl, o fenomenólogo, ele nos ajuda aí a acabar eliminar com o idealismo do Hegel, a dar uma alternativa aos problemas da filosofia com um projeto fenomenológico. Eu sei que a fenomenologia aqui pode não ser interessante para alguns, mas se você estuda ciência, se você pretende fazer ciência, ou lidar com ciências humanas, entender um pouquinho de fenomenologia, conhecer um pouquinho de Husserl é essencial. Mas ainda nos restam dois aqui pensadores, e eles são muito interessantes também, e também muitas vezes deixados de lado. Além do Husserl, um outro que faz uma proposta bem bacana é o Bertrand Russell. Sim, o lógico, analítico e matemático. O Bertrand Russell, junto com o seu orientador, digamos assim, o seu mestre, que é o Gottlob Frege, Frege e Russell são responsáveis pela virada lógica na filosofia. Felício, o que é virada lógica? Agora você me pegou. Se você estuda matemática, se você estuda ciências exatas, se você estuda ciências da computação, ou gosta dessa área, você tem que estudar Russell. Se você gosta de linguagem, então é essencial. Porque a lógica, ela permaneceu inalterada de Aristóteles, há 500 anos antes de Cristo, até Frege. A estrutura lógica permaneceu intacta. Quem vai realmente dar uma virada na lógica e fazer, como diz a lógica aristotélica, parecer um pintinho, vai ser o Frege e depois o Russell. Então há um grande avanço na lógica, de certa forma, com aí eu tirei o Frege aqui, só deixei o Russell, porque eu tinha que selecionar na lista, mas o logicismo em Russell, a filosofia analítica, que hoje é muito influente, tem ali seu berço. E hoje é impossível você fazer filosofia de ponto, de primeira, sem entender o que é filosofia analítica, sem entender quem foi Russell. E aí nós vamos ao último lugar da nossa lista, que é algo para coroar isso tudo, e que é responsável por pegar todos esses movimentos, desde a fenomenologia do Husserl, as críticas do Nietzsche, um pouco do Hegel e, sobretudo, uma crítica ao Russell, e fazer a última virada aí que a gente tem na contemporaneidade, que é o Linguistic Turn, a virada linguística, é ele que coloca a linguagem como o centro da filosofia hoje, que é o Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, muito importante, considerado por muitos como o maior filósofo do século XXI, ao lado de Heidegger, que vai ficar de fora dessa lista porque não cabe. Eu preferi botar aqui o Wittgenstein, mas ele não tem só uma obra, que é considerada uma obra magna na filosofia. Ele tem duas, que são os tratatos lógico-filosóficos e as investigações filosóficas. Duas obras essenciais para entender o século XX e o conhecimento que se produz, mas mais do que isso, essenciais para entender a filosofia feita hoje. Se você... eu vou abrir um espaço para o Heidegger aqui também, para ninguém ficar enchendo o saco. Mas vou falar aqui algo que eu ouvi e me marcou na graduação, quando o professor da USP, José Arthur Gianotti, muitos torcem o nariz, mas eu acho um bom pensador, uma palestra que eu fui ainda estava na graduação e ele me tocou quando ele disse o seguinte, da alto da pomposidade do Arthur Gianotti, ele disse que era quem não estudar, quem não conhecer Wittgenstein e Heidegger, vai estar renegado a ser um mero historiador da filosofia. Se você quer pensar filosoficamente hoje, fazer filosofia contemporânea, fazer filosofia com a cara dos dias atuais, dos tempos atuais, é essencial que você conheça as ideias de Wittgenstein e de Heidegger. E é essa lista que eu acho que é essencial, de 10 clássicos, tá? 11 com Heidegger, essenciais, que você não pode deixar de conhecer. E eu sei que muitos aqui no canal não são da filosofia, então eu vou deixar
aqui na descrição vários manuais que te ajudam a entender esses filósofos, já que você às vezes não tem tempo para ler o original, eles são realmente difíceis, o Seritempo do Heidegger é dificílimo, o Tratatus do Wittgenstein é extremamente difícil, então vou deixar manuais aqui que podem te ajudar a entender esse movimento filosófico e com certeza, se você conhecer um pouco disso, pode se considerar alguém pleno na filosofia, alguém que sabe muito de filosofia. Enfim, é isso. O que você achou da lista? Diz aqui nos comentários. Quero ver se tem alguém de fora, quem você achou que merecia entrar. Com muita gente de fora, né? Foucault, mas quem? Habermas, muita gente. Schopenhauer. Mas é isso. Se você gostou ou não da filosofia, mas se você gostou desse vídeo e gosta de filosofia em geral, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você. É isso. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.